Ei, você já passou por alguma experiência extraordinária na sua vida? Uma experiência que marcou muito, que você até hoje lembra? A Bíblia nos mostra uma história de um discípulo que, em meio a um problema na vida dele, decidiu viver uma experiência extraordinária ao lado de Cristo. No capítulo 14 de Mateus, a Bíblia nos mostra uma história onde Jesus está reunido com a multidão, onde ele curou muitas pessoas, onde ele multiplicou os peixes. E ali, Jesus pede para os discípulos passarem para o outro lado do mar. E a Bíblia diz que enquanto os discípulos estavam viajando, Jesus ele subiu até o monte para orar. Só que enquanto os discípulos estavam indo no barco, a Bíblia diz que uma grande tempestade tomou conta daquele lugar. E os discípulos agora começaram a ficar com medo, atemorizados. O coração deles começaram a se preocupar. Só que a Bíblia falou que enquanto os discípulos estavam no barco, Jesus estava orando no monte. Mas em algum momento, Jesus ele começa a caminhar sobre as águas e vem em direção àqueles discípulos. É nesse momento que Pedro decide viver a maior experiência de vida ao lado de Cristo. Lá no versículo 28, olha o que a Bíblia diz. Então Pedro gritou: se realmente é o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Mas quando Pedro reparou no vento forte e nas ondas, ele ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Nesse momento, Pedro, quando começa a andar sobre as águas, indo em direção a Cristo, ele começa a prestar atenção naquilo que estava preocupando o coração dele quando ele estava dentro do barco. Ele começou a se preocupar com o vento forte, com a chuva, e ele teve medo, e a Bíblia diz que ele afundou. Mas quando ele afunda, Jesus estende a sua mão e salva ele. E olha que interessante, na nossa vida é a mesma coisa, né? Quando a gente está passando por um momento de tribulação, de dificuldade, um momento onde a gente se sente fraco no chão, Jesus ele também estende a mão dele e nos levanta de novo. Que você, em meio a um momento difícil, em meio às suas tribulações, em meio às suas tempestades, faça igual a Pedro. Decida viver a sua maior experiência de vida com Jesus.